Olá, queridos irmãos, graça e paz, iniciando uma nova semana, esperamos, abençoada pelo Senhor. Quero lembrar aqui outro texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Essa semana estamos sabendo a respeito do feriado Corpus Christi, né? Quinta-feira, dia 11. Eu resolvi falar um pouquinho sobre esse feriado, que é uma expressão em latim que significa o corpo de Cristo. E a história diz que a criação ela remonta lá do século XIII, mais propriamente no dia 8 de setembro de 1264, pelo então Papa Urbano. E a gente aprende que esta é uma celebração de um dos sacramentos do catolicismo, que é o sacramento da Eucaristia. Ela é uma referência à última ceia que Jesus realizou, junto lá com seus discípulos, e sempre ocorre 60 dias depois da Páscoa. Interessante que nesta festa é exaltada a imagem do pão, a imagem do vinho, né? E ela é venerada pelos católicos porque diz que a hóstia e o vinho se transformam no corpo de Cristo a partir do momento da bênção daquele que realiza aquele ato da missa, né? Então, nessa teologia católica, a transubstanciação é uma defesa teológica que diz que o pão e o vinho se transformam no corpo de Cristo. Interessante também que eles fazem um enfeite, né, nas ruas e enfeitam as ruas com o chamado tapete, né, de flores ou de serragem, pó de café, areia. E eles fazem isso para desenhar ali no chão, né, os símbolos do cristianismo. E no dia da festa, então, o bispo, de preferência o bispo, ele carrega o símbolo do Santíssimo Sacramento, que é aquela imagem, né, parecendo uma cruz com uma esfera no meio, e ali, bem no centro, carregam a imagem lá de uma hóstia, e assim simbolizando esse Santíssimo Sacramento, isto é, o corpo e o sangue de Jesus. Geralmente eles fazem essa peregrinação nesta rua, né, enfeitada, porque remete também à lembrança do povo de Deus que no passado peregrinou pelo deserto e foi alimentado pelo maná do céu, né, e esse maná é então a Eucaristia hoje, representado o corpo de Cristo, de modo que eles entendem que é essa peregrinação que hoje se vive, o povo cristão, católico, ele é alimentado pelo corpo de Cristo. Interessante que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 12, 27, que nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós individualmente é membro desse corpo. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, a Bíblia diz que Ele veio morar em nós. Nós nos tornamos o templo do Senhor, né, o templo do Espírito Santo. Então Ele está em nós. Nós não precisamos de algo sobrenatural que ocorra no momento da celebração, por exemplo, da ceia, para que Cristo venha morar em nós. Ele já está a partir do momento em que nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Essa graça nós já recebemos. Neste ato da salvação não há necessidade de que isso seja oferecido no momento da celebração da ceia. Nós não celebramos Corpus Christi porque é uma celebração que promove a idolatria. E nós não aceitamos a idolatria da imagem, a idolatria dos objetos. Nós não aceitamos isso. Esta festa, ela celebra a presença física de Cristo e adora e venera esta presença. Nós ficamos com o apóstolo Paulo, quando em Gálatas 2:20 ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para nós,
não há razão de ser essa festa. E nesse tempo em que se celebra o corpo de Cristo, nós pensamos sim no corpo dele na cruz, pensamos no sacrifício dele por nós. Inclusive ontem participamos da nossa celebração da ceia em culto, mas para nós é apenas um memorial e uma lembrança do que ele fez por nós. Mas hoje ele está presente na minha vida, ele está em mim. Eu espero que em você também. E assim é que somos considerados corpo de Cristo, membros desse corpo. Que Deus te abençoe e tenhamos todos uma boa semana na presença do Senhor. E para aqueles que precisam descansar mais um pouco, o feriado está aí. Bom descanso para você. Em nome de Jesus.